tarde, pessoal, passando aqui para dar mais início a mais um vídeo. Hoje aqui tá bem fresquinho, acho que vai esfriar mais ainda, tá nublado, não saiu sol hoje. E eu tô aqui lavando uma roupa ali, e hoje de manhã, na parte da manhã, já saí na parte da manhã, aí não deu tempo de fazer nada na parte da manhã, só cheguei, levei a Rai pro colégio, fiz o almoço, agora tô aqui lavando uma louça. Daqui a pouco já vou buscar ela de novo. E por aqui é isso, essa rotina aqui. Vou dar pra passar a vassoura aqui hoje, lavar a área daqui a pouco. E é isso aí, espero que vocês gostem. Compartilha, se inscreve, deixa seu comentário ali. E já lavei uma loucinha que tinha pra lavar. Vou deixar aqui agora pra secar. Para um pouquinho, só uns pratinhos do almoço. Então, pessoal, eu vou passar por aqui, já vou estar encerrando. Esse foi o meu dia de hoje, minha rotina aí. Amanhã eu vou lavar o carro, vou lavar essa área, varrer lá fora de novo. Agora só vou pendurar a roupa ali. Já vou estar saindo, vou buscar a Rena na escola. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Compartilha, deixa teu like, deixa aí teu comentário, nem que seja um oi pra internet, pro YouTube entender que você está gostando do vídeo, você que está assistindo aí. Tá bom? Até amanhã.